A descoberta da traição da esposa e enteado, enfrentei a verdade e os expulsei. Seja bem-vindo ao canal Traições Secretas, quando a confiança se quebra e a verdade aparece. Imagine descobrir que a mulher com quem você divide sua vida e o enteado que você criou como um filho escondiam uma verdade cruel por trás das suas costas. No vídeo de hoje em Traições Secretas, você vai conhecer a história de um homem que acreditava ter construído um lar sólido, mas que viu tudo desmoronar de uma forma impensável. Prepare-se, porque o que você vai ouvir hoje não é apenas uma traição comum, mas uma das revelações mais devastadoras que um marido e um pai de coração poderiam enfrentar. No final, restou a ele apenas uma escolha: expulsar os dois debaixo do próprio teto e tentar reconstruir sua vida em meio às cinzas de uma mentira imperdoável. Antes de começarmos, não se esqueça de curtir, comentar, compartilhar, se inscrever no canal e ativar o sininho, para não perder nenhuma história emocionante como esta. Quanto mais você interage, mais o YouTube indica nosso vídeo para outras pessoas, ajudando a nossa família a crescer. Então vamos a essa história. Olá, o meu nome é Brian e vivo nos Estados Unidos da América. 8 anos. É um tempo considerável. Tempo suficiente para construir um império, ver um carvalho crescer, ou, no meu caso, tempo suficiente para que uma ilusão se entrincheirasse tão fundo que eu a confundisse com a realidade. 8 anos com Soraya. Uma união estável. Não casados diante da lei e dos homens. Acreditava que o amor era o suficiente. Em retrospecto, os sinais estiveram sempre lá, como finas rachaduras num muro que um dia vai desabar. Mas eu os ignorava, pintando por cima com camadas de paciência, de esperança e, francamente, de uma teimosia tola que eu chamava de amor, o que acabaria sendo o meu maior erro e a minha maior fraqueza. Nossa casa em Connecticut, um belo sobrado com um gramado que eu fazia questão de manter impecável, era o palco da nossa vida. Para quem olhava de fora, éramos a imagem da estabilidade. Um casal que se dava bem, com seu filho adolescente, Charles. Mas dentro daquelas paredes, eu era um rei sem coroa, um pai sem autoridade, um parceiro cuja opinião era meramente consultiva. O epicentro de todas as nossas discórdias era Charles, o filho de Soraya. Aos 15 anos, ele era um mestre na arte da insolência passivo-agressiva. Não era um rebelde barulhento, era pior. Era um sabotador silencioso. Um perito em minar minha autoridade com um revirar de olhos, um suspiro de enfado ou a arma suprema. Você não é meu pai. E Soraya, minha Soraya, era a sua protetora-chefe. Qualquer tentativa minha de impor um limite, por mais razoável que fosse, era recebida como um ataque pessoal ao seu filho. Brian, por favor. Ela dizia, com a voz carregada daquela exaustão que me fazia sentir um tirano. Ele é só um adolescente. Tenha paciência com o menino. Ele passou 6 horas jogando videogame e não arrumou o quarto como prometeu. Eu argumentava, tentando manter a calma. Isso não é sobre ser adolescente, é sobre responsabilidade. Você está exagerando. Deixa que eu falo com ele depois. Ela dizia irritada, como se eu fosse alguma espécie de ditador ou coisa parecida. Aquilo estava me deixando no limite. Mas o depois nunca chegava. E Charles, do canto da sala, me lançava um olhar de triunfo. Ele sabia que tinha vencido. Sabia que no reino daquela casa, a palavra da mãe era a única lei. E a minha era apenas um ruído de fundo. O garoto vivia no melhor colégio da cidade. Vestia as melhores roupas, tinha o último modelo de tudo. E a única coisa que eu pedia em troca era um mínimo de respeito e cooperação. Era pedir demais. Eu não era uma figura paterna. Eu era o provedor. O caixa eletrônico com pernas que garantia que a vida confortável deles continuasse inabalada. As brigas se tornaram nossa rotina noturna. Eu chegava do meu trabalho como arquiteto, cansado, esperando encontrar um refúgio, e encontrava um campo de batalha. Soraya defendia Charles com uma ferocidade que ela nunca usou para me defender de nada. O amor que eu sentia por ela começou a ser corroído por um ressentimento ácido que me queimava o estômago. Eu me sentia cada vez mais como um estranho na minha própria casa. O ponto de virada, o evento que começou a puxar o fio solto que desfiaria toda a tapeçaria da nossa vida,
Veio numa terça-feira à noite. Soraya estava no telefone e seu tom de voz mudou. Tornou-se mais suave, quase melodioso. Era uma voz que eu não ouvia direcionada a mim há muito tempo. Marcos, que surpresa boa. Disse ela, virando-se de costas para mim, como se buscasse privacidade no meio da nossa cozinha. Marcos. Dr. Marcus Thorne. O ex-marido. O pai biológico de Charles. Um cirurgião plástico bem-sucedido e a sombra que sempre pairou sobre nosso relacionamento. Soraya insistia que eles eram apenas amigos pelo bem do Charles. Mas a maneira como o nome dele eletrificava o ar sempre me deixou desconfortável. Ela desligou o telefone com um brilho nos olhos que me gelou a espinha. Tenho uma novidade ótima. Ela anunciou, forçando um entusiasmo que não me convenceu. Marcos nos convidou para passar 2 semanas com ele na casa de praia dele nos Hamptons. Ele acha que seria bom para o Charles passar um tempo com o pai. A proposta me atingiu como um soco. Ele convidou vocês? Perguntei, enfatizando a palavra. E eu? Bem, Brian, é uma coisa de pai e filho. E eu iria para, você sabe, supervisionar. Seria estranho se você fosse. É o espaço dele. Estranho? Soraya, nós estamos juntos há 8 anos. O que é estranho é você sair de férias com seu ex-marido e me deixar aqui. O que as pessoas vão pensar? Desde quando você se importa com o que as pessoas pensam? Elas não têm nada a ver com a nossa vida, amor. Ela retrucou já na defensiva. Você está com ciúmes, é isso? Depois de todo esse tempo, você não confia em mim? Confiar. A palavra soou oca. Não era uma questão de confiança. Era uma questão de respeito. De consideração. Ela e Charles iriam para a casa de praia luxuosa do ex-marido. E eu ficaria para trás. O tolo que pagava as contas e mantinha a casa funcionando. A mensagem era clara. Eu era o mantenedor, não o parceiro. Discutimos por horas. Eu implorei, argumentei, expus o quão desrespeitoso aquilo era. Charles, que ouviu tudo do andar de cima, desceu as escadas com um sorriso malicioso. Mãe, qual é o problema? O Brian tá com medo de ficar sozinho. Eu quero ir. O papai tem um jet ski legal e nós vamos nos divertir muito. Aquilo foi a pá de cal. Soraya olhou para mim como se eu fosse o monstro que estava impedindo a felicidade do seu filho. Está decidido, Brian. Nós vamos. É pelo Charles. E quando voltarmos, nossa vida voltará ao normal e tudo estará como antes. Confie em mim, amor. Eles foram. Na manhã de sábado, observei da janela enquanto o carro de luxo de Marcos parava em frente à nossa casa. Ele não saiu. Soraya e Charles saíram com as malas, rindo, como se estivessem partindo para a aventura de suas vidas. Soraya me deu um beijo rápido e frio na bochecha. Não seja bobo, meu amor. Voltamos em 2 semanas. As 2 semanas que se seguiram foram uma mistura de silêncio ensurdecedor e revelações dolorosas. A casa, sem atenção constante, parecia respirar aliviada. E eu também. Tive tempo para pensar e refletir para mim mesmo. Se eu estava fazendo a coisa certa ou não, para juntar as peças do quebra-cabeça que era a minha vida. A solidão foi uma lente de aumento para todas as rachaduras que eu havia ignorado. A primeira bomba veio de uma fonte inesperada. Uma antiga amiga em comum, que morava perto dos Hamptons, me ligou. Sua voz estava hesitante e me disse com firmeza nas suas palavras. Brian, olha, eu não sei se devo te dizer isso, mas eu os vi ontem. Soraya, Charles e Marcos numa festa na praia. Eles não pareciam apenas amigos acompanhando o filho. Eles pareciam uma família. De mãos dadas, Brian. Ele a beijou. Não foi um beijo de amigo. Foi um beijo intenso. O telefone quase caiu da minha mão. O ar me faltou. Então era isso. O ciúme que eu sentia não era paranoia. Era instinto. A humilhação me lavou em ondas de calor e frio. 8 anos de dedicação, de engolir sapos, de financiar uma vida que não era minha. Para quê? Para ser o idiota traído? Infelizmente reconheço que esse foi meu maior erro. A raiva me deu um tipo de clareza que eu não tinha há anos. Fui até o quarto de Charles, não procurando por nada em particular, apenas tentando entender. O quarto estava impecavelmente arrumado, uma raridade. Sobre a escrivaninha, esquecido na pressa da partida, estava seu diário, um caderno de capa de couro preto. Hesitei por um momento.
Era uma invasão de privacidade, eu sabia. Mas eu já estava no fundo do poço da traição. O que era mais um passo? Abri o diário. As páginas estavam cheias da caligrafia arrogante de um adolescente mimado pela mãe, detalhando seu desprezo por mim, seus planos para irritar o namorado da mamãe. Mas foi uma entrada de cerca de 1 ano atrás que fez meu sangue congelar. A mamãe tá estranha hoje. Ela e o papai Marcos conversaram por um longo tempo no telefone. Depois, ela me disse que tinha um segredo. Ela estava grávida do Brian. Eu quase vomitei. Outro filho. Com ele. Mas então ela me disse para não me preocupar. Ela resolveu o problema. Disse que não ia prender sua vida a dele para sempre, com um bebê, que ela ainda tinha esperanças de que ela e o papai pudessem voltar a ser uma família de verdade um dia. E que um bebê do Brian arruinaria tudo. Ela fez um aborto e o idiota do Brian nem desconfia. Às vezes, sinto pena dele, mas depois lembro que sem o dinheiro dele eu não teria meu novo console. Eu li e reli a passagem, as palavras dançando na minha frente. Um filho. Nós teríamos tido um filho. Uma vida que era parte de mim. Arrancada em segredo porque eu era um obstáculo. Um inconveniente no seu plano de longo prazo para voltar para o ex. A dor foi diferente de tudo que eu já senti. Não era apenas traição, era aniquilação. Ela não apenas me traiu com outro homem. Ela exterminou o futuro que poderíamos ter tido juntos. O único laço de sangue que nos uniria para sempre. E o filho dela, o parasita que eu criava, era cúmplice desse segredo devastador. Naquele instante, todo o amor, toda a compaixão, todo o resquício de carinho que eu sentia por Soraya e Charles se transformou em cinzas. Em ódio e amargura, nenhum dos dois para mim tinha salvação. Tudo o que restou foi uma calma gélida e uma resolução inabalável. Passei o resto das 2 semanas agindo. Liguei para um amigo meu que é advogado e ele decidiu me ajudar. Esvaziei o guarda-roupa deles. Coloquei cada peça de roupa, cada sapato, cada objeto pessoal em malas e caixas. Coloquei tudo do lado de fora, ao lado da porta da frente, como uma oferenda no altar do meu passado morto. Fiquei ali, esperando aqueles 2 miseráveis retornar das suas férias. Pagas com o meu dinheiro, eles iriam ouvir tudo o que estava entalado em minha garganta. No dia em que voltaram, eu estava esperando. Sentei-me no degrau da varanda, uma xícara de café nas mãos, observando o carro de Marcos se aproximar. Ele parou e os 3 saíram, bronzeados e sorridentes. A felicidade deles era um insulto a mim e uma grande afronta. A primeira a notar foi Soraya. Seu sorriso vacilou ao ver as malas. Brian, o que é isso? O que está acontecendo aqui? Levantei-me devagar. Mudanças, respondi. Minha voz desprovida de qualquer emoção. Acho que vocês esqueceram algumas coisas. Meus queridos. Do que você está falando? Ela perguntou, a confusão dando lugar à irritação. Eu sei de tudo, Soraya. Eu disse, olhando diretamente para ela. E depois para Marcos, que permaneceu desconfortavelmente ao lado do carro. Eu sei do caso de vocês. Sei das suas férias românticas nos Hamptons. Pagas com o meu dinheiro que paga a sua pensão. O dinheiro suado que tenho para quê? Para 2 ingratos parasitas se aproveitarem de mim. Soraya empalideceu. Quem te disse isso, Brian? É mentira. Brian, vamos entrar e conversar. Amor. Não, nós não vamos entrar em casa coisa nenhuma. Esta não é mais a sua casa, e nem desse pirralho mimado que você chama de filho. Eu disse com firmeza. E o seu filho? Ele também não é mais bem-vindo aqui. O pequeno parasita que viveu do meu dinheiro por 8 anos enquanto me desprezava em segredo. Ele também está de mudança? Eu não quero nenhum de vocês aqui. Seus monstros! Charles deu um passo à frente. Por que tanta hostilidade assim? Brian, você não pode fazer isso comigo e com minha mãe. Eu moro aqui. Você se envolveu com uma mulher com filhos. Sua obrigação é nos manter e nos sustentar. E Soraya retrucou irritada. O que você vai fazer, Brian? Vai nos abandonar e nos expulsar para sempre? Você não pode fazer isso com a gente. Somos a sua família. Ah, eu posso sim. Respondi olhando para eles com um desprezo que fez Charles recuar. Mas a traição de vocês não foi a gota d'água. Seus hipócritas, foi só o começo. Eu só fui um caixa eletrônico que sustentou vocês 2.
2 parasitas ingratos e sem amor. O mundo de vocês acaba agora. Virei-me para Soraya, cujo rosto estava contorcido em pânico. Sobre o que você está falando, Brian? Ela perguntou nervosa. E eu, com fogo nos olhos, eu respondi com dureza. A gota d'água foi descobrir que você ficou grávida de um filho meu. E que você, em segredo, se livrou dele. Você fez um aborto para não ter um vínculo permanente comigo. Porque ainda sonhava em voltar para ele. O seu ex-marido patético. É difícil acreditar que me envolvi com um monstro assassino, asqueroso e sem coração. Não é mesmo? Soraya, você destruiu o nosso relacionamento, nossa família e o nosso vínculo. Eu disse, apontando para Marcos, que ficou espantado com o meu olhar sério. Seu filho sabia. Ele escreveu tudo no diário dele. Parabéns, Charles. Sua lealdade à sua mãe é comovente. Você é um ótimo filho, mas uma dedicação desperdiçada que me dá pena. Completei com profunda decepção ao descobrir. O mundo de Soraya desabou naquele instante. O choque em seu rosto era total, absoluto. Ela abriu a boca, mas nenhum som saiu. Era a perplexidade de quem é apanhado na sua mentira mais profunda e sombria. Brian, eu posso explicar. Amor, eu te amo, minha vida. Eu estava confusa e não queria chegar a isso. Ela finalmente gaguejou. Explicar o quê? Que você me usou por 8 anos. Que assassinou nosso filho. Não há nada para explicar. Eu me arrependo agora de ter aberto as portas da minha casa para você e para o parasita do seu filho nojento. Eu disse, a voz cortante como vidro. Nossa união estável acabou. Não somos casados legalmente, nem diante dos homens, da lei ou de Deus. Meu advogado entrará em contato com você, caso tente me tirar algo achando que tem direito, e vou usar do diário do seu filho como prova caso queria abrir um processo contra mim. E pode esquecer a mensalidade do colégio de Charles, e muito menos eu vou pagar a faculdade dele como planejado. A partir de hoje, meu patrocínio acabou. Ele que aprenda o valor do trabalho. E Charles, irritado e nervoso, disse: Você não pode fazer isso comigo, Brian. Isso é invasão de privacidade, Brian. Você não tinha o direito de fazer isso. Você não pode acabar com o meu futuro por causa disso. E eu respondi com determinação: Eu posso sim. Essa casa é minha e posso fazer o que eu quiser. Eu abri as portas do meu lar para vocês e dei tudo. Agora tenho todos os motivos para tirar tudo de vocês. Então olhei para Marcos, que observava tudo, atônito. Marcos, acho que esta é a sua deixa. Você veio buscar sua carga, certo? Bem, aí está ela. Soraya e Charles são todos seus. Pode até ajudar na mudança. Leve-os daqui! Tirei esse monte de lixo da frente da minha casa. Eu respondi com determinação. E com isso dei as costas para eles, entrei na minha casa e fechei a porta. O som do clique da fechadura foi o ponto final mais satisfatório da minha vida. Coloquei aqueles 2 monstros para fora da minha vida de vez. Eles ficaram arrasados ao serem descobertos. E eu contei para todos a verdade. Sem filtros e sem amenizar a história com provas e tudo mais. Nossos amigos ficaram chocados e não demoraram em fazer da vida de Soraya e Charles um verdadeiro inferno. Espalhando a história para todos, eles colheram as consequências. Nossos amigos viraram as costas. E, lógico, eles voltaram para Marcos, retornando à família que tanto queriam. Já eu tive que ajuntar os cacos quebrados do que foi a minha vida. Os anos seguintes foram de reconstrução. Fiz terapia, pratiquei esportes e pude seguir em frente. Sem aqueles 2 mal agradecidos, a minha vida ficou bem melhor. Meu filho foi tirado de mim. Soraya era um monstro e Charles um parasita traidor. Aquela união estável não era mais nada. Eu nunca mais falei com eles. Cortei eles da minha vida definitivamente. Houve dor, sim, mas havia também uma liberdade imensa. Eu estava livre do peso daquela família disfuncional. Livre para ser eu mesmo. Só lamento pelo meu filho que não chegou a vir ao mundo. Mas desejo um dia me encontrar com ele pessoalmente. Eu teria amado, criado e dado todo o amor do mundo para ele. Mas com certeza a peste do Charles tentaria fazer algo de ruim ao meu bebê. Mas tudo bem. Há males que vêm para o bem. Não imagino o futuro do meu filho sendo criado nesse ambiente. Eu fui criticado por pessoas alheias à minha vida,
que diziam que eu estava exagerando em botar Soraya e Charles para fora da minha casa, que eu deveria ter lutado por minha relação e ter sido a melhor pessoa, como esses fanáticos religiosos intransigentes, conservadores cegos por valores tontos e sem fundamento, têm a audácia de se meter na vida alheia, ao invés de cuidarem das próprias vidas. Eu jamais perdoaria Charles e Soraya pelo que fizeram, e eles estavam fora da minha vida. Nunca mais eu iria confiar neles novamente, que a vida se encarregasse deles. Aqueles dois traidores que acolhi na minha casa, dei um lar, uma família e me deram uma punhalada pelas costas. Aqueles dois monstros asquerosos e sem coração, tal mãe, tal filho. 1 ano depois conheci a Clara. Ela era tudo que Soraya não era. Gentil, honesta, uma parceira de verdade. Quando eu falava, ela ouvia. Quando eu tinha um sonho, ela me incentivava. Namoramos por 3 anos. Um tempo de cura e de redescoberta do amor. Fui sincero com ela e falei da minha vida passa. A vida com Soraya e Charles e a decepção que eles foram na minha vida. E ela compreendeu o motivo que tive para expulsar Soraya e Charles da minha casa. Ela me deu todo o apoio incondicional que eu merecia. Segundo ela, nós nos casamos numa cerimônia simples, com amigos que realmente se importavam conosco. Foi uma festa magnífica e muito bonita. Todos se divertiram e foi algo que ficou para sempre na minha memória. Em nossa noite de núpcias, nos entregamos um ao outro não por hábito ou conveniência, mas com uma profundidade e uma verdade que eu nunca havia conhecido. Pouco tempo depois, Clara ficou grávida. A alegria que senti foi pura, imaculada pela dúvida ou pelo medo. Soraya sempre dizia que Charles era o bastante. Uma desculpa que agora eu entendia perfeitamente. Com Clara, construir uma família era um desejo mútuo. 9 meses depois, nosso filho Daniel nasceu. Segurá-lo nos braços, ver os olhos de Clara brilhando de amor por nós dois, curou a última ferida no meu coração. Nós nos tornamos uma família feliz, forte e unida pelo respeito e pelo amor verdadeiro. Tudo estava dando certo para nós. Nunca mais eu iria sofrer outra vez. O tempo, como sempre, continuou sua marcha e trouxe notícias do meu passado. Fiquei sabendo por um antigo vizinho que Charles, sem o meu financiamento, teve que abandonar o colégio particular. Ele agora trabalhava como varredor de rua, juntando cada centavo para tentar pagar uma faculdade comunitária. A vida real havia chegado para ele, dura e implacável. Soraya, marcada pela infidelidade e pela história que inevitavelmente se espalhou, vivia numa espécie de limbo, lamentando a vida confortável que perdeu e o futuro que destruiu. Quanto a Marcos, a justiça kármica foi ainda mais severa. Ele foi preso. Acontece que o respeitável doutor tinha o hábito de assediar suas pacientes. Uma delas teve a coragem de denunciá-lo, e outras se seguiram. O escândalo foi enorme, arrastando o nome de Soraya e Charles para a lama junto com o dele. A vergonha foi a sua sentença final. Eles mereceram tudo o que aconteceu com eles. Charles mantinha a esperança de ver sua família unida novamente. Mas agora, ela estava outra vez no fundo do poço. Eu não senti prazer com a desgraça deles. Senti apenas uma distância profunda, como se estivesse lendo sobre personagens de um livro que fechei há muito tempo. Minha vida estava aqui agora. Com Clara, com Daniel, com a paz que eu havia conquistado. Nós seguíamos em frente, firmes e fortes, construindo nosso futuro sobre a fundação sólida da verdade e do amor genuíno. Um dia inesperado, eu recebi uma carta pelo correio. Sem remetente, achei estranho e decidi abrir. Eu reconheci a letra. Era de Soraya, com garranchos que demonstrava que ela estava muito mal ao escrever. A carta dizia: Brian, sei o quanto eu te magoei com minhas palavras e a minha atitude. Eu confesso que te odiei por ter expulsado a mim e ao meu filho da sua casa. Você pode achar que eu e o meu filho nos aproveitamos de você e do seu dinheiro. Eu estava confundida e meu coração me traiu, mas também entendo que você nunca queira me perdoar. Se eu pudesse voltar no tempo, teria feito tudo diferente e não teria feito o que fiz com o nosso filho. Depois da prisão do Marcos, tudo piorou para mim. Eu não sabia que Marcos assediava suas pacientes e alguns me veem como cúmplice, e que eu sabia dos abusos, o que não é verdade. Charles sofre demais com a prisão do pai. Ele entrou em depressão.
Ele diz que sente sua falta e gostaria de falar contigo. Espero que um dia possa me perdoar pelo que fiz e ao meu filho. Te amei sim de verdade. Obrigado pelos 8 anos que tivermos juntos e que você seja feliz em sua nova vida. Aquilo era o cúmulo do absurdo. Soraya ainda tinha a audácia de me mandar cartas. Não aguentei e rasquei aquela carta em milhares de pedaços e queimei tudo. Joguei as cinzas pela janela. Como uma forma de libertação, Soraya estava devastada. Charles no fundo do poço e Marcos na cadeia. A vida deu a cada um o castigo merecido e justo. Eu não senti pena, mas também queria mais prejudicar eles. Agora eles que sigam o caminho e as escolhas que fizeram. Já Clara, nosso pequeno Daniel e eu estamos firmes e fortes, vivendo como uma verdadeira família. E que a vida e o destino nos abençoe, e sempre. Fique atento a avisos. Siga seus instintos e não deixe ser enganado por quem não sabe valorizar e respeitar a vida de um bom ser humano. Moral da história A. Vida nos ensina, muitas vezes da maneira mais dura, que a verdade é como o sol. Pode ser encoberta por nuvens de mentiras e enganos, mas sua natureza é brilhar, tentar construir a felicidade sobre uma base de falsidade, manipulação e interesses egoístas. É como construir uma casa sobre a areia. Por um tempo, a fachada pode parecer sólida e impressionante, mas a primeira tempestade de realidade irá expor a fragilidade de seus alicerces, levando tudo ao colapso. O respeito mútuo, a honestidade e a lealdade não são meros complementos em um relacionamento. São a estrutura essencial que o sustenta. Quando esses pilares são sacrificados no altar da conveniência ou da traição, o resultado inevitável é a ruína e o arrependimento. Por outro lado, a história também nos mostra o poder da resiliência e a promessa de um novo começo. Libertar-se de um passado tóxico, por mais doloroso que seja o processo, abre espaço para que um futuro autêntico e gratificante possa florescer. A verdadeira felicidade não se encontra na posse ou no controle, mas na partilha genuína de uma vida construída sobre a rocha inabalável da verdade. Se você está acompanhando nossas histórias e quer ver mais conteúdos emocionantes e impactantes como este, não se esqueça de dar um like, se inscrever no canal Traições Secretas, para mais história de traições, infidelidade e dramas familiares, e compartilhe a sua opinião nos comentários. Quanto mais você interage, mais o YouTube indica nossos vídeos para outras pessoas. E até a próxima história. Obrigado!